Muitas pessoas, quando são tentadas na área sexual, quando são tentadas a assistirem pornografia, a masturbação, quando são tentadas à fornicação, quando são tentadas ao adultério, essas pessoas pensam que elas precisam resistir a esses desejos, que elas precisam, de alguma maneira, bloquear esses desejos para que elas possam obter vitória e não desagradar a Deus e não pecar contra Deus. Só que não é isso que a Bíblia nos manda fazer quando nós nos depararmos com essas situações. No devocional de hoje eu quero mostrar para você o que realmente a Bíblia nos ensina e o que nós devemos fazer diante dessas situações. O nosso devocional de hoje está em 1 Coríntios capítulo 6, verso 18. E eu quero aqui que você abra sua Bíblia e você acompanhe comigo que eu vou mostrar para você o que você precisa fazer quando você estiver sendo tentado diante desse problema, que eu acredito que esse é o problema de muitos crentes, que são escravos da pornografia, são escravos da masturbação, da fornicação, né? Outros estão sendo tentados ao adultério e não conseguem vencer esse pecado, não conseguem obter vitória nessa área. Hoje, nesse devocional, eu quero dar uma dica para você, pela palavra de Deus, o que você precisa fazer. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, apenas esse versículo, está escrito o seguinte: palavras de Paulo aos Coríntios, diz o seguinte: fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Somente esse versículo. Então perceba a visão de Paulo diante do problema sexual, da tentação sexual. Paulo aconselha aos coríntios que eles têm que fugir e não resistir. A ideia de muitos crentes é: se eu resistir a esse pecado, eu vou obter vitória. Se eu resistir a essa tentação na área sexual de assistir pornografia, eu vou obter vitória. Durante muitos anos, eu que fui escravo da pornografia pensei desse jeito: eu tenho que resistir para obter vitória, eu tenho que ser firme para não cair nesse pecado. Até que eu entendi que a Bíblia não me manda resistir. A Bíblia me manda fugir dele. Mas por que que eu devo fugir e não resistir? A Bíblia só vai mandar o crente resistir ao diabo, mas não manda nós resistirmos ao pecado sexual, à tentação sexual. Por que que a Bíblia faz isso? Quando a Bíblia fala que eu devo resistir ao diabo, isso está lá em Tiago capítulo 4, versículo 7. Ele vai dizer: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, o diabo a gente resiste. A tentação a gente foge. Por que que a Bíblia manda eu fugir da tentação? E o diabo, ela manda eu resistir? Porque o diabo, a área de atuação dele é externa. Ele vai trabalhar para tentar derrubar o crente fora do crente. Então o diabo, ele não está dentro da pessoa, ele está fora. E ele, através do campo externo, ele vai tentar atacar o cristão para tentar derrubá-lo. A exemplo disso, nós temos Jesus sendo tentado pelo diabo no deserto. Jesus resistiu ao diabo e venceu lá no deserto usando a palavra. Então o diabo nós resistimos. A tentação nós fugimos dela. Por que que eu tenho que fugir da tentação? Por que que eu não tenho que resistir à tentação com relação à área sexual? Porque a tentação ela é gerada dentro da pessoa, na natureza caída. Quem me acompanha aqui nesse canal sabe que eu já expliquei que o cristão ele tem duas naturezas: a natureza adâmica e a natureza de Cristo que ele recebeu no ato da conversão. Então essa natureza caída, ela permanece nele. Então nessa natureza existem sentimentos, vontades, inclinações para o pecado que atuam dentro dele, não fora. Então esses sentimentos são sempre gerados dentro do coração dele, na natureza caída. Quando esses sentimentos começam a aflorar ou algo externo começa a tentar fazer com que essas vontades venham para fora para me praticar ela, eu devo resistir? Não. Eu devo fugir daquilo que me faz ter esses sentimentos e esses desejos. Jesus nos ensinando, ele vai dizer que do coração do homem procedem os adultérios, os assassinatos, os roubos, fornicação, traições, tudo procede dentro do coração do homem. Só que para que isso saia, né, do homem, para que isso venha se externalizar, algo na maioria das vezes fora é que atiça isso que está dentro. Então, quando Paulo fala fugir da prostituição, ele está dizendo tudo aquilo que faz com que você incline para essa área, você deve fugir disso. Então, a partir de hoje, cristão, não resista mais à tentação sexual. Fuja dela, saia de perto dela, corra dela, certo? E aqui eu quero dar alguns exemplos práticos que a gente pode aplicar na nossa vida com relação a esse assunto.
Eu quero aqui dar um exemplo de Gênesis capítulo 39, verso 10 ao 12. Eu não vou ler, mas se você quiser abrir aí na sua casa para você conferir, você pode. O que está escrito aqui? Vai falar sobre a história de José. Acredito que você que lê a Bíblia sabe quem foi José. A Bíblia diz que José estava na casa de Potifar, trabalhava para Potifar, tinha sido vendido pelos seus irmãos, né? Ele foi um dos filhos de Jacó. E aí lá naquela casa existia uma mulher que era a mulher de Potifar, que se interessou por José. E ela tentava várias vezes levá-lo para a cama, né? Queria manter relações sexuais com ele, mas ele, sendo um homem justo, não queria pecar contra Deus. E ele, por muitas vezes, resistindo a ela, né? Tentando ficar longe dela, até que chegou um dia em que ela tentou forçá-lo a se deitar com ele. E a Bíblia diz que ele pegou e correu. Ele não dialogou com ela, ele não tentou resistir, ele não tentou falar para ela que aquilo era pecado. Ele deu no pé, literalmente ele correu, e a Bíblia diz que a túnica dele ficou nas mãos dela. Então ele fugiu. Então nós temos um exemplo na Bíblia de um homem que estava diante de uma tentação sexual e ele fugiu, porque é assim que se deve lidar com a tentação sexual. Agora, alguns exemplos bem práticos. Como que eu devo evitar isso na prática, pastor? Me fale aí algo na prática que eu devo fazer para evitar cair no pecado sexual. Como é que eu faço para vencer isso? Vou dar aqui alguns exemplos, vou levantar algumas questões que eu acredito que podem te ajudar. Por exemplo, tem pessoas que estão em conversas no WhatsApp que tem um teor sexual que pode levar essa pessoa a assistir pornografia. Né? Tem pessoas que estão em grupos onde pessoas ali naquele grupo postam vídeos pornográficos, né, postam vídeos imorais, ou tem pessoas que têm homens casados que têm conversas com mulheres solteiras, jovens, que pode levar essas conversas levar ele à prática do adultério, ou você jovem que é solteiro, pode levar você à prática da fornicação. O que eu tenho que fazer, pastor? Apaga esse número do teu telefone, corta essa conversa, sai desse grupo de WhatsApp. Por exemplo, tem pessoas que são namorados, né? Tem um namorado, tem uma namorada ali e tá namorando conforme a palavra de Deus, mas algumas vezes já caiu aí na fornicação e quer evitar isso, quer viver uma vida santa. Evita ficar sozinho com a tua namorada. É um exemplo muito prático para você evitar de cair nesse pecado. Né? Evitar ficar muito tempo na internet. Tem pessoas que têm problemas com pornografia e não conseguem ficar ali muito tempo sem assistir. Então, como é que eu faço para evitar esse pecado, pastor? Tem que resistir ali? Não, você tem que fugir. Como é que eu fujo, pastor? Saia da internet, não fique mais lá na internet, não fique no Facebook, não fique no Instagram, não fique no YouTube, porque até no YouTube também tem pornografia. Não fique nesses sites aí assistindo, saia de lá, fuja, corra deles. Né? Evite de ficar usando o celular ou ficar muito tempo na internet. Evite de ficar em rodas de amizades ímpios, porque os ímpios conversam sobre isso, sobre moralidade, sobre a fulana que tem um corpo bonito, ou o fulano que tem um corpo bonito. Olha, o fulano fez isso, foi pra cama não sei com quem, e começa a usar piadinhas, né, de teor sexual, que pode despertar no coração da pessoa que está ali um desejo por isso, por praticar o pecado. Né? Evitar assistir coisas que não convêm. Por exemplo, tem pessoas que assistem filmes que têm cenas ali de sexo, sexo explícito, e aquilo gera no coração dele um desejo ou um sentimento para o pecado sexual. Como é que eu faço para evitar isso? Desliga o filme, sai de perto do filme, não assiste o filme. Então, você fazendo essas coisas, você vai obter vitória sobre o pecado sexual. Esse é um problema na vida de muitos crentes que não conseguem vencer o pecado sexual, porque estão tentando resistir. E não é para resistir, é para fugir, entendeu? Então, a partir de hoje, fuja do pecado. Corra do pecado sexual e não resista a ele. Amém? Feche seus olhos e ore comigo nessa manhã. Soberano Deus, graças te damos pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigado por mais um dia. Pai Santo, eu te peço por mim e pelas pessoas que me assistem. Dai-nos graça, Espírito Santo, para que possamos resistir. Dai-nos graça, Espírito Santo, para que possamos fugir da tentação sexual. Para que possamos correr de tudo aquilo que nos leva ao pecado, de tudo aquilo que nos leva a nos afastar de Ti. Eu te peço, Espírito Santo, que Tu capacite cada pessoa que está com esse problema, cada pessoa que está com essa dificuldade. Ajuda ela, Senhor Jesus, a ser um homem e uma mulher santa diante da Tua presença. Outorga graça a essa pessoa para que ela tenha forças para conseguir vencer esses pecados nessa área, Senhor. Eu te peço assim nessa manhã, em nome de Jesus. Abençoa cada pessoa que está assistindo esse vídeo, que vai assistir esse vídeo. Em nome de Jesus. Amém. Se você não é inscrito, já se inscreve, deixa o seu like, deixa o seu comentário aí. E até o nosso próximo devocional. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.